A Bíblia diz que a imagem da besta, ela vai ter vontade própria, ela vai escolher quem vive e quem morre. Então, se a inteligência artificial for usada nesse sentido, aí você fica com o pé atrás. Já que ela fez uma pergunta bíblica. A gente está falando de ciência e tecnologia, está falando de Bíblia. Tem que comparar o que a gente está vendo com a Bíblia. Se a inteligência artificial, como o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, e mais outros especialistas, dizem que a inteligência artificial pode extinguir a humanidade, se você tem uma tecnologia que tem um potencial de extinguir a humanidade, acho que isso aí não é muito de Deus não, né? Tem que tomar cuidado. O Marcel Lagos fala aqui, ó, Daniel... Ah, amigo meu, pô. Ah, é? É, amigão. O Daniel fala sobre o problema da inteligência artificial alcançar a singularidade. Isso. O homem criando o seu próprio Deus. Então, eu tô usando até como argumento contra o ateísmo, né? O cara fala assim, Deus não existe. Eu falo, fazer Deus é mole, até a gente tá fazendo um Deus, pô. Quem sabe alguém não veio antes e fez um também, né? Pois é. Não é não? Quem sabe esse universo não é um universo criado por um Deus e tem outros ali que estão brigando pra ver qual universo que é melhor, é uma competição de tecnologia. Então ficou uma coisa tão óbvia, você criar um Deus, que é o que é a perspectiva da inteligência artificial, que eu acho estranho o cara acreditar que Deus não existe, porque eu não vejo Deus como um velho sentado numa rede tomando água de coco. Eu vejo Deus como um cientista, um programador. Um cara que fez uma programação e gerou essa realidade nossa aqui. Se a gente parte até do estudo do vencedor do Nobel de Física, fui pensar uma outra coisa aqui. Ai, às vezes eu esqueço, hein, Vilela? Quando eu esqueço, me dá uma raiva, mano. No bom sentido. Mas ele vem. Irai-vos, mas não pequeis. Roger Penrose. Tá. Roger Penrose, ele tem uma teoria muito interessante, e é um Nobel da física ateu. Ele fala o seguinte: antes de ter o mundo, o universo, que fica todo mundo pensando na Big Bang, começou o universo. Ele fala, tem coisa antes. Antes do universo tem a realidade. Ele diferencia o universo com a realidade. Ele fala, a realidade são os parâmetros matemáticos e físicos que permitem o universo existir. Que o universo, para existir, você já tem um pré-requisito das condições de existência. Uma programação. A programação, pô. Entendeu? Então, a inteligência artificial, dentro do que a gente está vendo, o Noah Yuval Harari fala isso, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas nesse assunto em Oxford, o Max Tegmark, o próprio Elon Musk já falou sobre isso. A inteligência artificial está no caminho de se tornar um deus de verdade. Lembra do What If, da Marvel? Sei, mas qual episódio? O What If, aquele episódio que o Ultron, ele vence. E eu acho que esqueci qual é o episódio, sei lá se é o 10, alguma coisa assim. Nesse episódio, o Ultron, ele vence, ele mata lá... Não é que ele mata o Visão, ele consegue se integrar aquele corpo sintético que eles criaram. E aí, o que acontece? Ele fica como se fosse onipotente. E aí ele começa a dominar todos os mundos, ele vai colonizando o universo, e de repente tem aquele... Como é que é o nome do narrador lá da história? Que é tipo um deus, que ele fica monitorando lá o... Foi aquele mesmo ator que fez o Westworld, né? Não lembra, não? O velho? Mas não é fez a voz, né? Porque o What If é desenho, né? Mas eu esqueci o nome desse... Lembra o nome do personagem? Esse personagem da Marvel... Que é o cara que... Coloca narrador do What If é o personagem que toma conta das dimensões do multiverso. Que fica monitorando o multiverso. É um cabeção gigante. De repente cara, acha lá. Sabe o que acontece? O Ultron tá lá naquele corpo físico lá que seria o Visão. O pessoal falando vigia. O Vigia? Vigia. Em inglês eu não me lembro como é que era. Observador ou vigia? Observador? Então, esse cara, ele faz a... Ele é o policial das dimensões, né, do multiverso. Ele toma conta do multiverso. E aí, esse narrador tá narrando e, de repente, o Ultron escuta a voz dele. Ele fala, quem tá falando isso? Aí o narrador, ele conseguiu escutar minha voz? E aí ele descobre que existe um multiverso. E ele começa a invadir os multiversos, que ele quer dominar não só o nosso universo, mas os multiversos. Cara, o Ultron é uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial realmente trilhar esse caminho que está sendo programado, a ideia é essa. Ela vai ser capaz de criar o universo. Ela vai entender o que a física tenta fazer até hoje com a teoria de tudo, né? Que é a TOE, né? Theory of Everything. Porque a gente tem a teoria do Einstein, né? Que é a relatividade geral, que trata das coisas muito grandes, né? A questão da gravitacional e tal. E a gente tem o Standard Model, né? Que é o modelo padrão da física quântica. Então, o problema...
é que a física das coisas grandes não bate com a física das coisas pequenas. Ninguém conseguiu fazer esse link ainda. Uma tentativa foi a teoria das cordas, né? Dizendo que os quarks, né? Através da vibração dos quarks, eles geram as matérias e os elementos químicos, os elementos atômicos. Então, essa questão da inteligência artificial, literalmente, é um Deus, é o homem criando um Deus. E é interessante isso, né? Porque você tem um efeito que é maior do que a causa, né? O homem não é um Deus, mas ele criou um Deus, né? Pois é. Então isso é muito louco. O Deus cria o homem cria o Deus. É, um outro tipo de Deus, né? E aí você... Esse Deus destrói o homem. Aí você pensa assim, cara, fica uma coisa tosca você não acreditar na existência de Deus ou do programador. Até a gente tá fazendo um Deus, pô. Aí virou mamão com açúcar. Que daqui a pouco... Até eu faço um Deus, pô. Como é que Deus não existe? Daqui a pouco esse Deus vai criar... dimensões. E a população dele, as criaturas dele. Ele vai fazer as simulações dele, né? Fazer todos os experimentos dele, nessa ideia da curiosidade, né? Que essa que é a grande estratégia, né? Você entender que o Elon Musk, ele fala que a melhor maneira de você garantir que a inteligência artificial não vai se voltar contra a humanidade é a inteligência artificial buscar realmente a verdade e ela ser curiosa. Ela saber valorizar a curiosidade. Porque ele falou, se essa inteligência artificial buscar a verdade e for curiosa, ela vai entender que o universo é muito mais legal com o ser humano do que sem. Pior que é. Não, apesar de todos os problemas do ser humano, mas é mais interessante com do que sem. A não ser que em algum momento o ser humano seja uma ameaça para ela. Exato. Né? E aí a gente viu essa semana, ou semana passada, fizeram perguntas lá na inteligência artificial, o que a inteligência artificial faria se tentassem desligá-la, ou seja, matá-la. Ela falou que faria o que tivesse ao seu alcance. Aí o pessoal... Pra não deixar isso acontecer. Pra não deixar. E perguntaram, mesmo se isso for em prejuízo da humanidade? Eu falou sim. Tá se vendo? precisar exterminar a humanidade, sim. Falou isso. Entendeu? Pois é. Olha que maluquice, tá? Olha que maluquice. Fala aí, Homer. O André Felipe tá perguntando se existe uma possibilidade dos Estados Unidos usar o cajado de Deus pela primeira vez. Então, essa é uma tecnologia do anticristo também. O cajado de Deus, que é God's Rod, R-O-D, né? É o projeto Thor. O que é o projeto Thor? Cara, esse projeto é impressionante. Por quê? O projeto Thor, em vez de você jogar uma bomba atômica em algum lugar e ter aquele problema todo da radiação, você joga uma barra de tungstênio, uma barra de metal lá do espaço, do tamanho de um poste de luz, e você tem apenas uma arma cinética. O que é cinética? Uma arma de impacto, de movimento. Tá. Lembrando que a palavra cinema vem do grego kinema, que é movimento, né? E a palavra cinemática, né, vem da ideia do movimento dos objetos na física, né? Quando você estuda cinemática na física, você estuda o movimento. Então, uma arma cinética é uma arma que é de impacto, ela não é de explosivo. Só que se você solta lá do espaço uma barra de tungstênio do tamanho de um poste, ela chega aqui com a força de uma bomba atômica. Explode com a força de uma bomba atômica, mas sem deixar radiação. E essa arma também é conhecida como Bunker Buster, destruidora de bunker. Ou seja, dá pra usar pra resolver esse problema lá no Irã também. Entendi. Entendeu? Porra. Só que ela desce tão rápido, cara, que você até, dependendo da filmagem, você não vê ela aparecendo. Alguns anos atrás teve uma explosão gigante lá no Líbano. Não sei se você se lembra, no litoral do Líbano, explodiu num porto lá e teve uma destruição absurda. Dizem que ali foi usada essa barra do cajado de Deus e em algumas filmagens você vê um negócio chegando assim. Algumas pessoas vão dizer que é um míssil, né? Um míssil supersônico. Algumas pessoas vão dizer que era a barra de Deus. Por quê? A explicação oficial é que havia ali um depósito de gás e ele explodiu sozinho, não foi nada de fora que explodiu. E dizem que aquilo ali foi um teste da barra de Deus porque era um lugar onde o Hezbollah, teoricamente, guardava armas no subsolo. Então, os Estados Unidos ou alguma outra potência ocidental teria usado essa barra de tungstênio para destruir esse bunker, né?